Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 96. Tá gravando muito vídeo, né? Sei não, esse povo tô achando que tá querendo dar um golpe em mim. Bom, que não é possível aí, né? Mas tudo bem. 96 o vídeo, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. A Gênesis capítulo 14. Então, você viu só, né, as explicações que nós trazemos no vídeo anterior, primeiro, principalmente. Todos, né, tem algum esclarecimento. Mas o que nós esclarecemos no vídeo anterior. Aí, então, mãe, a senhora já morreu. Toma vergonha nessa cara, menino. Você também já morreu, senhor? Então, veja bem, nem viu o desencarne, não é? Uma pessoa se bem-aventurada, uma pessoa digna, porque tal vida, tal morte, tal morte, tal vida. Eu me esqueço, me diga com quem tu andas, que direis quem tu és. Eu me esqueço agora, não sei se é Sócrates, Anaxágoras. eu confundo esse pessoal aí, porque eles é muito grande. Então me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Olha, que coisa mais perfeita? Que colocação mais perfeita que essa? Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Ah, mas isso é relativo, não é, Luiz? Gente, a gente sabe que é relativo, sim, mas a influência aqui no corpo físico, ela, devido à nossa evolução, são muitas imantações. Então, por exemplo, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tudo bem. Eu ando com Chico Xavier. Ah, então tá, ué. Oxi, vou dizer o quê? Então, é impossível você, com todo respeito, é impossível você não amealhar, você não absorver alguma coisa boa de Chico Xavier. Porque Chico não praticou o mal. Agora, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ah, eu ando com Luiz Antônio. Quê? Xiii. Perdeu tua encarnação. Perdeu. Pronto. Sério? Sério. Mas não tem como recuperar? Não. Então, é mais ou menos assim, sabe, gente? É uma incógnita. Não tem como a gente especificar, né? A gente leva para o lado, assim, do humor, né? Humorístico, assim, eu sou meio humorístico, para dissipar um pouco, né? Para a gente analisar. Porque é a realidade, como Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Será que nós conseguimos, de fato, nos conhecer? Nós nos conhecemos? É meio impossível, né? Isso é uma incógnita no nível que nós nos encontramos. Né? Não há como julgar.
né? Então, olha só, estão dando sequência. Enquanto o corpo. Eu vou voltar aqui. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Nós já esclarecemos. Enquanto o corpo vive, né? Olha só. O espírito, a qualquer distância que o espírito, vírgula, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, que é o corpo físico. Você se lembra num vídeo, né, dessa live de hoje, quando eu comentei que muitos oradores, eu já tive a oportunidade de assistir alguns oradores, não posso dizer não por questão de ética, levando ao conhecimento do público, das pessoas, de que se um espírito das trevas pegar aquele espírito, aquela reencarnado, aquela alma reencarnada, nas regiões umbralinas e prender lá numa prisão lá, o corpo dele morre aqui no outro dia, está morto. Olha aqui, Kardec explicando o que nós já explicou, né? O que nós já explicamos. Kardec está explicando o que nós já explicamos. Oh, meu Deus do céu. O português é complicado. E então, olha só a explicação de Kardec aqui. A mesma que nós explicamos. É um absurdo achar que o espírito preso numa prisão lá, se ele não retorna às 6 horas da manhã ao corpo físico, ele morre. O corpo dele morre, vem a óbito. Aqui, ó, Kardec está dizendo. Enquanto o corpo vive, o espírito, né? A qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamada a sua prisão. A prisão dele é o corpo. Porque o corpo físico, ele para o espírito, é tido como uma prisão. O corpo físico, para o espírito, é tido como uma gaiola, um passarinho que lá dentro é colocado. O corpo físico é tido ao espírito como uma cela de uma penitenciária, quando o meliante lá dentro é colocado. Mas é preciso entender que é uma prisão condizentes às tuas necessidades e que de uma forma ou de outra, de certa forma, independente do que aconteça nesta ou nas próximas, o espírito se beneficia toda vez que ele é colocado nessa prisão. Por mais que ele se perca, mas outras existências pela frente virão. Então, se ele não aproveita a oportunidade nessa, ele vai ter que aproveitar na outra. Se ele não aproveitar na outra, aí vai multiplicando, 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 multiplicando. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se nesta existência você tem que carregar 50, se você tem que carregar 1 quilo, e você começa a reclamar, tá pesado demais, tá pesado demais, tá pesado demais. Você reclamou, retornou à pátria espiritual e não quitou aquele 1 quilo. Na próxima existência você vai voltar com 2 quilos. Com 1 quilo da próxima existência e com 1 quilo da existência anterior. Já pensou daqui 1 bilhão de existências? Quantos quilos você vai estar carregando? Então,
é instantaneamente chamada à sua prisão. Então quer dizer também, como nós já dissemos, o espírito, a pessoa não morre aqui no corpo físico, porque ela foi pega por um espírito das trevas e mantido preso numa prisão lá nas regiões umbralinas. Isso não acontece. Chegou o momento do retorno ao corpo físico, automaticamente, como se fosse um imã, o perispírito, o fluido vital e as moléculas do corpo físico atrai, né? Como se fosse puxa de volta ao corpo. Ele pode, é igualzinho peixe, né? Que a gente, quando vai pescar com um munilete, e você pega um peixe e você dá a linha, né? Aquele peixe. 5 metros, 10 metros, 20 metros, e deixa ele ir. Aí você fala assim, mas para que você está dando linha? Não, para deixar o peixe cansar. A hora que ele cansar, eu começo a puxar ele de volta. É desse jeito aí. Então, o espírito se desprende, o espírito que tem condições, tá, gente? Porque o que não tem muitas condições, ele fica ali praticamente pregado no corpo. E acha que está viajando, acha que está passeando, acha que está indo para Júpiter, para Saturno. Se ele pudesse ver, está ali cochilando em cima do corpo e roncando igual o corpo. Então, depois o espírito recebe lá 100 metros de linha, olha o corpo de volta, ó, puxando ele para trás. Volta aqui, só. Não vou comer você frito no almoço hoje ainda. Então, chamada à sua prisão. Desde que a sua presença aí se torne necessária. Desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele não se encontra reencarnado ainda. Ele não se encontra ligado ainda ao corpo físico. Se encontra, né? Então, ele volta. Ele dorme às 9 horas da noite, né? 21 horas da noite, né? Tem uns que dormem mais cedo, tem outros que dormem mais tarde. Eu, por exemplo, mesmo, todo dia, 2, 3 horas da madrugada. Mas tá bom, por causa dos trabalhos. Faz parte dos trabalhos. Então, mas tem uns que, né? 19 horas já tá dormindo. Babando no balde. Tem pessoas que dormem tanto e dormem tão cedo que põe um balde assim embaixo assim para poder babar. Então, não está reencarnado, não está no corpo físico ali, ele volta. Então não tem essa, como eu disse, eu vi e assisti uma palestra, né, inclusive no YouTube, de um orador, né, até renomado, dizendo que nós temos que orar muito antes de deitar, antes de dormir. É lógico, temos mesmo. Porque senão, espíritos das trevas podem nos conduzir até algumas prisões e nos prender lá. É o motivo o qual muitas pessoas morrem dormindo. Porque os espíritos das trevas não deixam aquele espírito que foi pego e preso voltar ao corpo físico. Então, Kardec está desmentindo ele aqui agora, né? Então, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Ele retoma o curso da vida. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações, é aí que é legal, né? Ó, pra você ver. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa
que constitui o sonho, quando nada traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Jesus! Menininho Jesus, vai para debaixo do bercinho de novo, tadinho. Porque é isso que acontece com a gente. 99% das pessoas passa por esse processo aqui que Kardec está dizendo aqui, ó, né? Por vezes, ao despertar, você, vou usar assim, ó. Você, por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações, né? À noite, na parte espiritual, por onde você foi, uma lembrança, né? Das tuas viagens, os lugares que você foi, com quem você esteve, com quem você trabalhou, nas colônias, né? Nas regiões umbralinas, socorrendo alguém, tudo, né? Então, das suas peregrinações, uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, mais ou menos, entendeu? Porque nós não conseguimos, devido às interferências que existem da matéria, do corpo orgânico e das vibrações da nossa evolução, do nosso conhecimento, existem muitas interferências. Então, é o mesmo que você, usando esse termo com todo respeito, é o mesmo que você tentar atirar em alguém que encontra-se no meio de uma mata à noite no escuro. Olha para você ver que comparação que eu fiz agora. Dá tiro no escuro. Você não vai acertar nunca. Se com o dia claro você já não acerta, pega no revólver e cai, não tem força para segurar o revólver, aí você tem que segurar com as duas mãos, né? Aí cai. Aí vai que você dá o tiro e te joga para trás, joga no chão. Então, mais ou menos, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Isso constitui o sonho. Quando nada traz delas intuições que lhes sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Então tem pessoas que têm esse hábito de dizer, né, esse provérbio: a noite é boa conselheira. Às vezes você deita preocupado ou preocupada com determinadas situações que ocorreu na tua vida e você pensa assim: meu Deus, mas como hei de resolver essa situação? Porque se eu fizer isso, complica. Se eu fizer de jeito, complica. Assim complica, assim complica, assim complica, assim complica. Você não vê saída. Só que à noite, em contato com os bons espíritos, os espíritos amigos, por isso que é bom a gente estar no caminho, porque a gente é assistido por eles. Eles nos orientam. Egoísmo? Não. Semelhante atrai semelhante. Ora, você não vai ajudar um teu amigo? Se a gente ajuda até os inimigos, não vai ajudar os amigos? Você não vai orientar um amigo? Aí os teus amigos espirituais à noite te mostram uma possibilidade de dar certo. Ó, por que você não tenta desse jeito assim? Aí você acorda de manhã com a leve lembrança: gente, agora que eu... Nossa, como que eu não havia pensado nisso? Pronto, resolvi o problema. Resolvi o problema. Eu vou chegar lá no meu serviço, no meu trabalho, eu vou falar isso, vou fazer isso, e você chega no trabalho
E é tudo aquilo ali que você acaba de dizer que todo mundo queria ouvir. Nossa, mas onde foi que você. Onde foi que você encontrou essa sabedoria? Ah, meninas! Você vai dizer assim. A noite é uma boa conselheira, nada que uma boa noite para nos aconselhar. Não é mesmo? Então tem esse provérbio. Então, mas tem aqueles outros casos também, que as pessoas, durante o dia, às vezes a hora que a pessoa acorda, a pessoa tem um flashzinho. Engraçado, parece que eu sonhei com fulana, cicrano, bertana, mas eu não tenho certeza. Mas fica aquele sentimento no teu íntimo. Ah, mas eu estive em tal lugar. Ah, mas eu estive. Mas eu me lembro de alguma coisa mais ou menos assim. Parecia que eu estava nadando, parecia que eu estava tomando um remédio, parecia que eu estava no. Parecia que Isoldina estava presente, Sebastião, Benedito. Será que é verdade, gente? E aquele sentimento fica no teu eu o dia todo. E o dia todo vindo mais flashes. Flashes significa mais aquelas pedrinhas para você juntar o quebra-cabeça. Aí são tantos os flashes que à tarde você tem o quebra-cabeça todo montado. Ah, é isso mesmo. Eu estive com o Sebastião, com o Antônio, com a Isoldina, com a Terezinha. Eu tive com tive, fiz isso, fiz aquilo. Olha só pra você ver. Você consegue, através desses flashes. Só que a pessoa precisa trabalhar esses desejos. Isso aí é um atributo. Recordar o que aconteceu à noite é um atributo, é uma luta, é um trabalho que você, é um empenho teu. Você tem que se empenhar, você tem que querer. Todos os dons mediúnicos são desenvolvidos. Desenvolve-se a evidência, a audição, a psicografia. Esses dons encontram-se todos latentes. Essas percepções todas latentes, todas dormindo. Nós que temos que acordar. Como, por exemplo, os documentos todos estão dentro de uma gaveta. Você tem que pegar a chave lá e abrir a gaveta do seu armário e ir procurar os documentos que você quer. Agora você não vai ficar do lado de fora do armário e pensando assim, que documento é que eu tenho lá dentro do cofre? Que documento é? Que documento é? Ah, eu sei que eu tenho os documentos lá, mas não sei qual é. Não, você tem que ir, você tem que querer. Você tem que querer. É você que tem que amar o querer teu. Você tem que amar a tua vontade. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou me lembrar do que eu vivi a noite passada. Eu vou conseguir. Eu vou recordar. Nem que seja lá uns 5% em 1000%. Eu vou recordar. Eu vou conseguir educar os meus olhos, né? Os olhos da minha alma. Eu quero enxergar as coisas. Eu quero enxergar a erraticidade. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Você tem que lutar, você tem que dizer isso para você.
constantemente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você tem que acordar você. Que você está dormindo. Você tem que acordar os teus sentidos. É assim que eu procuro fazer com os meus. Por isso que a gente consegue fazer o trabalho que a gente consegue. E uma pessoa como eu, que não tem faculdade, não tenho vergonha de dizer isso, não. Não tem faculdade. 99% do que eu falo aqui, eu trago dos estudos no plano espiritual, de vidas passadas. Não tem vergonha, não. Não estou matando, não estou roubando ninguém. Eu estou sendo honesto e honesto ainda com a minha consciência e à luz da doutrina dos espíritos. Procure saber o que nós temos dito, se encontra-se contrário aos desígnios das leis de Deus e à luz da doutrina dos espíritos. Você pode estar até assustado com certos assuntos, porque às vezes você nunca estudou ou porque as pessoas nunca te ensinaram, porque por preguiça das pessoas. Mas tem tanta coisa que você nem imagina. Vamos para mais um vídeo, né?